Agora está todo mundo ouvindo, temos que ir para a prática, então vamos embora, né? Quem entrou, entrou, quem não entrou, deixa eu abrir aqui o compartilhamento de tela. Agora sim nós vamos. Aí, vamos para redes sociais. Bom, qual que é o papel do candidato no digital? É no digital que você constrói o seu futuro mandato, e esses são alguns dos motivos para você se posicionar nas redes sociais. 2024 será o ano da campanha digital, certo? Aqui a gente colocou até um meme, né? Estou fazendo uma pesquisa. Qual o seu maior medo? Que o cara comentou, ficar desconectado das redes sociais, né? Mas assim, a pergunta para vocês, qual que é o papel do candidato no digital? Olha só, as redes sociais influenciam 40% dos votos dos eleitores. E é no agora que você constrói seu futuro mandato. E esses são alguns dos motivos para você se posicionar nas redes sociais, né? Olha só um dado muito importante. O Brasil tem cerca de 140 milhões de usuários no Facebook. Ainda tem gente que está perguntando se precisa fazer campanha no digital, né? Vamos lá. Ó, o brasileiro fica em média 3 horas e meia. Isso daqui a gente pegou no final do ano passado. Eu acho que esse dado aqui já está mais atualizado, porque todo mundo fica mais do que 3 horas e meia no computador, né? No celular. O Brasil tem cerca de 99 milhões de usuários ativos no Instagram. Gente, pensa bem, 99 milhões de usuários no Instagram. Hoje eu vou ensinar bastante coisa prática relacionada ao Instagram, tá? Mas assim, se aplica tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Você precisa estar onde seus eleitores estão, né? Agora vamos lá. Como usar as redes sociais a meu favor, a seu favor, candidato? As redes sociais servem apenas para uma coisa: passar uma mensagem de forma escalável e se fazer entendido. A rede social, a gente usa falar muito aqui, que é como se fosse uma biografia, tá? Vamos lá. Postar com propósito. O que é postar com propósito? Tem muitos candidatos que eles ficam assim, postando por postar, ou então vai em algum lugar, né? E eles não conseguem fazer algo com estratégia. Eles ficam só postando aleatoriamente, né? Então, assim, eu preciso que vocês postem com um objetivo, certo? E assim, não é só postar por postar. Tem muitos candidatos que pensam assim, não, a gente tem que postar porque todo mundo está postando, está todo mundo nas redes sociais, mas não, tem que postar com propósito. Está claro qual que é a sua dor, dúvida ou desejo? Eu ajudo a resolver. Está claro qual dor, dúvida ou desejo eu ajudo a resolver? Por que eu estou falando da dor? Por causa que, assim, vocês têm que postar, né, sempre sanando uma dor. O candidato, ele não pode ficar postando aleatoriamente, tá? E isso daqui é uma coisa assim, você vai falar assim, cara, de novo esse tema propósito? Não, agora a gente está falando de postar com propósito, tá? É fazer uma postagem, é ser mais estratégico. O candidato não precisa postar todos os dias as coisas, certo? Ele tem que postar estrategicamente. Esquece esse negócio aí que o pessoal está perguntando, mas eu quero postar todo dia. Tudo bem, se você tem conteúdo para postar todo dia, você poste, mas se você não tem, não se preocupe. É importante, quando você postar, você ter um propósito, tá bom? Ó, vamos lá. Aqui nós vamos falar do tripé da comunicação. O que é o tripé da comunicação? É posicionamento, designer e conteúdo, tá? Vamos lá. Vamos falar de posicionamento. O que você defende? Cada um tem a sua bandeira, tem o seu nicho, né? E o que você defende? O que você é contra? Assuntos importantes para o seu nicho. Qual que é a dor do pessoal? Por exemplo, o Giovanni está aqui, ele é professor. Qual que é a dor dos professores? Certo? E uma coisa que eu sempre falo é a importância de se posicionar como líder. Ter uma postura de líder. Por quê? Porque quando você é líder, você vai conseguir ter gente que vai se inspirar em você e que vai querer estar perto de você. Se você não tomar um posicionamento de líder, você não vai dar conta de ser eleito, de ser candidato, entendeu? Nem de ser nada, porque se você não é líder, e a liderança parte de todos os lugares, desde da sua casa, desde o seu bairro, então você tem que ser o líder. É importante o candidato e o vereador ser líder, tá? E assim, a gente fala assim, de novo, o que você defende, o que você é contra? Quando você não tem
o que postar, você posta o seu posicionamento. O que você defende e o que você é contra, né? Vamos falar um pouco de designer aqui, né? Ó, vocês, tá dando para enxergar aqui que um tem, né? Eu escrevi aqui, eleição é como uma plantação, né? E aí, olha como que é um designer, né? Muitos de vocês falam assim, mas eu não tenho designer, cara, eu não consigo nem fazer as minhas, ou eu não tenho tempo, né? Então, assim, vocês têm que entender a importância de um designer, tá? Porque, assim, não é porque vocês não têm recursos que, mas a pessoa não tem dinheiro, não é porque a pessoa não tem dinheiro que os eleitores vão falar assim, tadinho, e vou votar nele. Não é isso. Você precisa ter uma coisa apresentável, tá? Quando você apresenta uma coisa que não é tão interessante, o próprio eleitor fala, ixi, isso daí não consegue nem fazer a rede social do cara é tudo arregaçada, não tem layout, não tem nada bonito, é tudo esculhambado. Se o feed do Stories, do Instagram dele é assim, imagina como não é a vida dele. Imagina como que não vai ser o mandato dele. Então, a importância de você ter um design nas suas coisas, de você estar organizado as suas redes sociais. É muito importante, gente, você estar com a rede social organizada. Aquilo é um espelho de vocês, tá? E com quem que você vai falar? É importante as informações, o tipo de conteúdo e o vocabulário. Esse vocabulário é o seguinte, quando a gente fala de vocabulário, você fala assim, não, Caiota, mas todo mundo da minha cidade vota. Só que você tem que entender que o Instagram, ele tem uma parte assim, você fala sempre para as mesmas pessoas. Ele já passa. Por exemplo, você tem 1.000 seguidores. Quando você posta, você não fala automaticamente para 1.000. Você fala sempre para 10%, no caso, 100, certo? E normalmente essas 100 são as que estão sempre te acompanhando, sempre te seguindo, a não ser que você impulsione e você aparece para mais. Caso o contrário, tá? É isso aí mesmo. Você vai falar sempre para 10%. Então você tem que usar um vocabulário dessas pessoas que estão te seguindo. Como que você sabe quem está te seguindo? Quando você postar alguma coisa, o tipo de comentário, você vai saber quem está comentando, se é o pessoal do seu nicho ou não, entendeu? Então, você tem que entender quais são os vocabulários, tá? Com relação às cores, tá? É muito forte, foi na eleição de 2022, as cores. Por exemplo, se você é bolsonarista, na teoria, você tinha que usar verde e amarelo. Se você é petista, você vai usar o vermelho, certo? Mas eu sou PSB laranjado. Tudo bem, você pode usar. As cores também faz parte de todo o sentido, tá bom? Vamos lá. Conteúdo. Aí volta naquela velha história de novo. Serviço prestado. Você tem que mostrar o que você já fez. É muito importante. Mas, cara, eu já postei, posta de novo. Mas faz mais, tem que mostrar mais. Você tem que deixar a sua rede social cheia de serviço prestado, para a pessoa ver e falar assim, pô, esse candidato trabalha, esse vereador trabalha. Então, você tem que deixar a rede social cheia de conteúdo, certo? Valores, aquilo que você acredita. Hoje, está muito, muito, como é que eu posso dizer? É muito importante a questão dos valores, porque hoje está nessa guerra de direita e esquerda, então os valores estão todos aflorados. Então você tem que deixar os seus valores à mostra. Por exemplo, tá, gente? Só estou dando exemplo, tá? Se você é contra o aborto, por exemplo, certo? Então você pode deixar explícito isso. Mas eu sou a favor. Então, beleza. Então, você pode deixar esses valores, porque não tem nada demais a favor ou contra. Por quê? Porque tem todos os públicos que estão te seguindo e todos os públicos vão votar em você. Então, é muito importante que você, candidato, tenha um posicionamento e deixe os seus valores à mostra. Os eleitores precisam ver os seus valores, certo? Tem que estar nítido nas suas postagens, nos seus vídeos, tá? E aí, voltando a falar da parte do candidato, é sempre a perspectiva de futuro. O que isso quer dizer? Serviço prestado, o que eu fiz, e perspectiva, o que eu vou fazer. Então, sempre você tem que estar embutindo isso. Caio, só esses três? Esses três são base, tá? Do seu posicionamento. Então, você posta o que você já fez, posta os seus valores e posta a perspectiva de futuro. Caio, é só isso? Não. Isso é conteúdo de qualidade. Dentre esses conteúdos, você vai postar uma foto sua, você vai postar você fazendo alguma outra coisa que não tenha correlação com isso. Mas essas três coisas têm a ver com o seu mandato, o seu futuro mandato, entendeu? A sua campanha, a sua pré-campanha. Então, você tem que estar postando isso
constantemente, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente está ó, o exemplo 1 aqui, eu não sei se dá para ver aqui, a gente está vendo aqui do lado, né? 10 propostas para São Paulo e para o Brasil, né? Você está vendo aqui, ó? Esse daqui era o professor Roque, que ele era candidato por São Paulo e ele colocou as propostas dele, né? O exemplo 2 aqui é uma foto aleatória, uma foto de família, porque mostra os seus valores. No caso, está aí meu pai aqui, eu mostro o quanto que eu valorizo meu pai. Então, é importante vocês que têm família postar a esposa, postar os filhos, tá? Até mesmo o cachorro, até o vereador Gladson aqui está com a gente, ele defende muito, então é importante também estar postando o cachorro, porque ele defende também os animais, então ele tem que ter animais no feed de notícia dele, né? E aqui, dia do professor também, certo? Aí postou uma foto dele, daqui no caso é o Pablo Marçal, de São Paulo também. O que que acontece? Como ele também é professor, ele postou uma foto dele sendo professor, tá? Depois eu vou dar uma pincelada com relação a datas comemorativas, que datas comemorativas é feito para candidato que não tem conteúdo. Ah, mas quer dizer que eu não vou postar Dia dos Pais, Dia das Mães. Não, não é isso. O que você não pode fazer, candidato, é só postar a data comemorativa. Você pode ter algo aleatório, mas não pode ser só data, tá? Tem vereadores que você entra no feed de notícia deles, não tem nada, só tem datas comemorativas. Dia do Gari, dia dos pais, dia das mães, dia de aluno, dia de professor, não tem nada, só tem datas comemorativas. Vamos lá. Como me tornar autoridade na internet? Você ganha autoridade quando resolve o problema das pessoas. Lembre-se, a autoridade não é impositiva, é conquistada e merecida. A autoridade, ela é percebida pelos eleitores. Quando você tem autoridade, eu digo assim, eu não estou falando autoridade só na rua, não. Estou falando autoridade na rede social. Os eleitores percebem que você tem autoridade, tá? Eu poderia estar citando muita gente aqui, mas até para a gente poder dar uma desenrolada aqui, né? Que hoje já atrasou, mas assim, você tem que ser autoridade no que você fala. Você tem que ser autoridade nas redes sociais, tá? Porque se você não for autoridade, como que você vai ser vereador? O vereador em si, ele é uma autoridade. Vocês já viram, quem não é vereador, mas vocês já viram como que o vereador se porta quando ele está andando? Ele se porta como autoridade, ele incorpora uma autoridade. Que ele é uma autoridade, na verdade, entendeu? Então, vocês já têm que ter essa autoridade antes de vocês serem. Aí entra aquela parte lá do coach, né? Se sentir antes de ser. Então, você tem que ter essa autoridade. Como transformar um seguidor em um eleitor? Você tem que gerar confiança. E você só gera confiança através dos seus conteúdos. Quando eu falo conteúdos, não é só de post, tá? É através do posicionamento dos vídeos. Ele só consegue confiar em você quando ele assistir um vídeo seu e falar assim, pô, é verdade, pô, esse cara é bom, pô, esse cara é digno de confiança, entendeu? Então, é aí que você vai atrair a confiança dos eleitores. Vocês não precisam se preocupar, falar assim, não, então quer dizer que eu tenho que fazer um vídeo e ele tem que valorizar, ele tem que bombar, né? A fórmula do voto. Qual que é a fórmula do voto? Conteúdo mais confiança. Então, aqui, eu acabei de apresentar para vocês as formas de conteúdo. Os posicionamentos, né? E a confiança. Então, você tem que ter o conteúdo e a confiança. Ele vai, consequentemente, gerar o voto. Tá. O trabalho mais importante de um político é influenciar pessoas. A primeira impressão é a que fica. Gente, muito cuidado com a primeira impressão que fica, é o seguinte, eu já vi muitas reuniões que você chega, né, e você vai numa reunião política ali, tem 15, 20 pessoas, né, e você chega, e você, às vezes, na maioria das vezes, você que vai na casa de alguém, você está atrasado, certo? Aí você chega correndo ali, e tem um pessoal que está ali fora, e às vezes você está tão correndo, tipo assim, ou a gente estava aqui, você estava, sabe, aquela correria, aquela bagunça, igual eu estava aqui, certo? Igualzinho, vida normal, né? E você entra correndo ali dentro da casa da pessoa. E aquelas pessoas que estavam dispersas, você não cumprimentou, certo? Então, assim, para aquelas pessoas que também são votantes, vai falar, pô, o cara nem cumprimentou, o cara passou por nós aqui, nem falou com a gente, nem boa noite ele deu. Então, assim, muito cuidado com a primeira impressão, tá? Isso tanto na rede social,
quanto no presencial, né? O que faz o eleitor te seguir na rede social é o primeiro impacto que você causa, né? Vamos lá, eu sempre bato nessa tecla, né? O feed de notícia, ele é a sua vitrine. Vamos abrir aqui para vocês verem na prática. Eu vou abrir um feed de notícia aqui. A aula era para estar muito mais interativa, mas, gente, aí eu te pergunto, deixa eu ver aqui como é que tá, vocês estão enxergando bem? O feed de notícia de vocês está organizado? Como é que tá o feed de notícia de vocês? Tá bagunçado? Por causa que é o seguinte, pensa comigo, vai chegar uma pessoa aleatória no seu Instagram, ele vai ver lá o seu Instagram, tá tudo bagunçado, ele vai ficar satisfeito ou não? Ele vai ter vontade de seguir ou não? Pensa como que tá o Instagram de vocês, ele chega lá no feed, por causa que assim, gente, não tem como você estar andando assim e falar, vou seguir essa pessoa, vou seguir essa pessoa, vou seguir essa pessoa. Não é assim que é a fórmula de seguidores. A pessoa vai lá, entra no seu Instagram, verifica como é que está, e aí ele toma a decisão se vai seguir ou não. Aí eu te pergunto, tá organizado o seu feed? Tá bonito? Vamos voltar lá para o nosso slide. Por causa que, assim, é muito importante o feed de notícia de vocês, que é a vitrine de vocês, estar organizado. Tem foto boa? Tem vídeos bacanas? Tem headline? O que é headline? Headline é aquela escrita, certo? Tem escrita boa? O vídeo de vocês tem escrita? Tem capa? Tem título? Foto de perfil? Como a foto de identidade de rosto. Todos vocês estão com a foto do perfil organizado? Tá bonita a foto de perfil de vocês? Porque tem gente que tá lá que tem só uma coisa nada a ver. Tipo assim, eu vi esses tempos aí que tinha uma mulher que ia ser candidata, dava foto de um ursinho. Tem alguma correlação, ursinho? Não vai ser ela que vai ser a candidata, certo? Outra coisa, a foto de perfil, ela precisa estar com um zoom e nítido para a pessoa ver você. O que faz o leitor te seguir na rede social é o primeiro impacto que você causa. Aí eu pergunto para vocês, todo mundo sabe o que é bio? Que no caso, aquela bio, aquele texto que está ali na frente? Aquela descrição ali, como é que tá? Tá falando quem que você é, o que você faz? Tem um resumo de vocês? Porque isso daí é primordial para a rede social, por causa que assim, se a pessoa entrar na sua bio e tiver tudo esculhambada, já era, já acabou. Entendeu? Então, a sua bio é primordial ela estar organizada. E estar descrevendo o que você é. Porque se o cara vê que você não tem nada a ver com ele, ele já não segue. E se você não tiver nada, ele também não vai seguir, porque está bagunçado. Vamos entrar na outra parte aqui, que é os destaques. Os destaques é aquelas bolinhas que ficam em cima dos stories. Vocês têm destaque? O destaque de vocês tem capa? Aquela capinha ali, ou só tá os destaques ali? Isso é muito importante. Aqui, ó, no caso aqui agora tá mais fácil de vocês verem, né? Quem não sabe o que é bio, imagino que todo mundo sabe o que é bio. Bio é essa descrição de você embaixo do seu nome, né? E o destaque é essas bolinhas amarelas aqui, ó, né? Tá? Então eu pergunto, o destaque de vocês tá organizado? Tá certinho? Quem é você? O que você fez? O que você vai apresentar? A estratégia de posicionamento político é atrair, converter e conquistar. Isso aqui nós falamos um pouco na semana passada, né? Que é atração, conversão e conquista. Essa parte aqui é a cereja do bolo, tá? Se você, quem quiser assistir isso daqui já aí, porque só isso daqui já vai valer a pena para vocês. Por quê? O que vocês têm que entender? Gente, é muito importante isso daqui. Por exemplo, atrair, converter e conquistar. Vocês têm que atrair os eleitores de vocês. Só que assim, tem tanto conteúdo. Todo dia tem um monte de gente postando conteúdo. Tem gente que você segue que posta conteúdo todos os dias. Como que você vai atrair esses eleitores para suas redes sociais dentro de tanto conteúdo? Por exemplo, vou fazer até uma analogia aqui, um pouco machista, mas é só para os homens poderem entender. Como que você vai competir com uma mulher bonita, sendo que você é um homem, e o cara é solteiro? O cara vai querer seguir quem? Uma mulher ou você? Ou, vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil também, para não, né? Por exemplo, como que você compete com um neném?
Um neném, todo mundo vai querer ver um neném, uma criança é muito mais divertido você ver um neném do que você ver um cara falando de política. Então, a atração é o segredo. O que que você, pensa aí, o que que você vai fazer para atrair as pessoas nas suas redes sociais? É isso que é a cereja do bolo. O que que você vai fazer mediante a tanto conteúdo? Pensa, ó, pensa por vocês, ó, na cidade de vocês tem o prefeito falando, tem todos os vereadores falando e tem todos os secretários falando, certo? Se a pessoa, se o eleitor normal quiser entender de política, ele segue qualquer um desses. O que que ele vai fazer? O que que você vai fazer diferente para ele poder seguir você? Alguma coisa você vai ter que fazer. O que que você vai fazer para ele seguir você? Porque você tem que atrair ele de alguma coisa. Você não vê que tem gente que, de vez em quando, põe os vídeos de ponta cabeça, de vez em quando faz umas maquiagens, faz uns negócios doidos para fazer essa atração. Aí eu te pergunto, você que está aqui numa terça-feira aqui, escutando um cara falar, o que você vai fazer para atrair os eleitores? É isso, essa é a cereja do bolo, é só essa parte que você precisa entender. O que vocês vão fazer? Né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Aí, quando você atrai, aí você faz a conversão. O que que é a conversão? Ele tem que entrar, você chamou a atenção dele, tá? Eu vou dar uma sugestão do que você pode fazer lá na frente, mas assim, não é quer dizer que as minhas sugestões vai ser o que vai fazer a atração. Às vezes, você, dentro do seu nicho, você vai falar algo especial que vai fazer ele seguir. Se você está fazendo a mesma coisa e não trouxe gente nova, é que é para você mudar, certo? Quando você trouxe ele, o eleitor trouxe, aí você converte. O que que é a conversão? Ele vai entrar, você vai postar outra coisa, ele vai se familiarizar, vai gostar do seu conteúdo e você vai ter a conversão. Então, o que que é? Você atraiu e converteu ele virou seu seguidor, não deixou de te seguir. E está vendo você, está vendo seu vídeo, está vendo suas ações, está vendo seu posicionamento, está vendo seu dia a dia. E o terceiro passo é a conquista. Esse daqui é o segredo dos candidatos. Atração, conversão e conquista. O que que acontece quando o cara atrai? Beleza, o cara vai lá, fiz um anúncio, atrai um monte de gente. Só que não tem a conversão. O cara vê e vai embora. Vê, entra e vai embora. O que que você tem que fazer? Um conteúdo, isso que a gente está falando, o conteúdo entra na parte de conversão. Você vai fazer um conteúdo para essa pessoa ver e falar assim, não, vou ficar aqui. Tipo assim, não é que ela pensa, vou ficar aqui, mas assim, o que que você vai fazer, o que que ela vai pensar, que ela vai falar assim, eu vou ficar aqui, não, porque aqui é legal, o conteúdo é legal, não, esse cara aqui eu fui, gostei, fui com a cara dele e vai. Então você tem que ter um conteúdo interessante para você fazer essa conversão. A conquista é com o dia a dia, é com seus valores, é com mais conteúdo. Você não conquista ele só com o que você já tem. A conquista ela é feita no futuro. Por isso que quando você converteu ele como seguidor, você vai conquistá-lo lá na frente. E aí para virar fã e para você ser uma autoridade para ele, tá? Agora a gente vai entrar na outra parte aqui, que é mídia, mensagem e mobilização. Essa parte aqui eu vou deixar para a Raíza falar, que ela gosta de falar muito de mídia, mensagem, né? Porque ela tem essa parte de mensagem, toda a parte de comunicação ela que faz aqui, tá? E ela vai falar aqui com a gente. Aqui. Vem aqui, Raíza. Bom, gente, vocês já entenderam que vocês precisam estar onde os seus eleitores estão, né? A gente já mostrou os números da quantidade de usuários que as redes sociais têm, né? E vocês precisam estar lá. Quem não está entregando os votos para o adversário, tá? Eu tenho essa notícia para dar para você. Se você não está lá na rede social, o seu adversário já pegou o seu voto, porque ele está lá, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, você escolhe a mídia, né? A gente tem aqui esses 3 M's que a gente fala que é os 3 M's da comunicação nas redes sociais, tá? Aí, as mídias, claro, a gente tem Facebook e Instagram, que é o que manda mais, né? O que tem mais usuários e é onde você tem a possibilidade de ser mais visto, certo? E aí, o que você faz? Você pega uma mídia, aí você vai formatar a sua mensagem baseada em tudo aquilo que a gente já falou, no seu posicionamento, naquilo que você acredita. Quem estava na aula passada lembra que a gente falou de ideal, né? Quais são os valores, quais os seus ideais, certo? E aquilo que você acredita e o que não acredita também, né? Aquilo que você não concorda, certo? Essa é a mensagem que você vai passar através de uma mídia.
E aí, conforme você vai deixando claro essa sua mensagem, você cria um movimento de mobilização. Por que que pessoas, né, pessoas comuns, do nada conseguem 5 milhões, 10 milhões de seguidores? Pensa um pouco, por quê? São pessoas comuns, porque elas tinham uma mensagem para passar. Quando a pessoa carrega uma mensagem e ela comunica isso, ela vai trazendo mais pessoas que concordam com essa mensagem dela, certo? E aí ela cria esse movimento de mobilização. E mobilização gera voto, tá? A gente tem vários exemplos aqui. O Obama venceu a eleição nos Estados Unidos assim. Foi o primeiro grande boom de eleição digital, né, de campanha digital, foi com o Obama nos Estados Unidos. Então, de lá para cá, esse movimento só aumentou. A gente vê como os anúncios estão mais frequentes, né, e como a rede social está controlando todas as esferas, né, negócios, até campanha eleitoral, enfim, escola, tá? A rede social está presente em tudo, né? Então, assim, de lá para cá, isso vem se intensificando muito mais. Então, o que vocês precisam criar é o seu movimento de mobilização. E não interessa qual o tamanho, né? Você não precisa de 10 milhões de seguidores. Você só precisa de ter o número de votos para ser eleito. É isso que a gente quer facilitar aqui para vocês, tá? Mas o processo de rede social, ele se dá dessa forma. Então, se você não está lá, sinto muito te dizer, se você não sabe o que fazer, ou se você ainda não está fazendo, se você está lá, mas não está lá na rede social do jeito certo, os seus votos estão indo para o seu adversário, tá? Essa é a notícia. Então, agora a gente vai partir para a parte prática, né? Mas que post que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer de fato para poder começar? Se eu nunca comecei, se eu não tenho nada, ou então se eu já postei e não deu certo. Lembrando que o que a gente vai passar para vocês aqui são sugestões validadas, porque a gente sabe o que dá certo e o que não dá, porque essa é a nossa especialidade, né? Comunicação e rede social política. Então, a gente vai dar sugestões para vocês fazerem, e vocês vão colhendo os resultados a longo prazo. Não queira fazer um post e já conseguir milhares de seguidores, ou, entendeu? O resultado é a longo prazo. Por isso que a gente fala todas as vezes aqui que vocês precisam começar agora. Porque quem não começou está perdendo tempo. E tempo vai ser o diferencial que vai fazer você vencer ou não, ou você ter uma visibilidade ou não, tá? Então, vocês precisam começar o quanto antes. Então, primeiro, como o Caioda estava falando aqui, vocês vão fazer post de atração. Aí a gente trouxe aqui 4 ideias de posts que fazem vocês atraírem as pessoas, tá? Que dá super certo. Só que aí vocês vão pensar no nicho de vocês, o que dá para encaixar, tá? Então, a gente tem o primeiro aqui, ó, você sabia. Esse post, ele chama muita atenção mesmo. Então, por exemplo, eu sou professora de inglês. Se eu colocar lá no meu feed um post assim, professor, você sabia que você pode ganhar 10 vezes mais dando aulas da sua casa? Certo? Quem é professor de inglês vai se identificar com isso, ou professor de qualquer outra matéria, vai falar, ué, como é que eu faço para ganhar 10 vezes mais sem sair de casa? Alguém quer colocar aí no chat algum nicho para a gente pensar junto? Se vocês quiserem escrever aí, que a gente vai pensando com vocês, tá? Se a gente fizer um post lá, inclusive sobre essa aula, o Caioda colocar lá, candidato, você sabia que você pode alavancar a sua pré-campanha fazendo apenas 3 posts por semana, certo? Você está vendo como que isso chama atenção? Sobre animais, vamos lá, Gladson, a gente tem que pensar sobre animais, o que as pessoas elas querem mais saber. Por exemplo, a gente pode colocar assim, tá? Eu estou fazendo aqui aleatório, aí você, claro, vai encaixar para ver se isso serve para você. Você sabia
que X animais, X cachorrinhos morrem por causa disso e disso, disso na nossa cidade, quem ama os animais vai falar, meu Deus, por que eles estão morrendo? O que a gente pode fazer para esses cachorros não morrer? Tá vendo? Aborto a gente vai falar aqui no de valores, tá? No de conversão, ainda não. Aqui é só para você chamar... Esse é um post que pode chamar muita atenção das pessoas, mas você pode encaixar aqui, por exemplo, você sabia que X mulheres morrem todos os anos porque cometem aborto? E aí você vai dar o seu posicionamento ao longo do vídeo, ao longo do carrossel, pode ser um carrossel, né? Certo? Vamos lá, para falar sobre igreja. Esse é o seu nicho, Bruno? Igreja? A igreja católica? Se você for falar diretamente para eles, você tem que achar um ponto de contato aqui, ó. Você sabia que... Aí pode ser mais específico, né, sobre a comunidade, que na comunidade nós ajudamos X crianças a saírem da vulnerabilidade, certo? Porque daí você já está divulgando um serviço e já está falando para essa comunidade e também já está mostrando o que você faz e que a igreja é um alicerce importante para você. Então, esse post de Você Sabia, ele chama muita atenção, tá? Ó, vamos falar aqui sobre emprego. Ó, quem tá falando o Laurêncio aqui, ó. Aí você tem até duas vertentes. Você sabia que X vagas não estão sendo preenchidas por falta de formação aqui na nossa cidade? Aí a pessoa vai querer saber que vagas são essas, certo? Ou você sabia que nós temos X vagas abertas para quem quer trabalhar? Porque às vezes a pessoa está procurando emprego e ela não sabe que tem vaga, né? E ali você pode discorrer, certo? Então, esse é um post que atrai, porque quando você fala, você sabia, a pessoa, o que acontece no cérebro? Eu não sei e eu quero saber. Tá? É esse movimento que causa. Então, esse é um post que atrai muita gente, porque ela não sabe da informação e ela quer saber o que você vai contar. Ô Ramiro, você está falando sobre nutrição e merenda, né? Você pode fazer um post também, a verdade por trás da merenda, ou a verdade por trás da falta de nutrição da merenda, sabe? A gente deu 4 sugestões aqui para você fazer uma atração. Ah, ninguém aguenta mais, vamos ver outro nicho aqui, transporte público. Ninguém aguenta mais esse transporte público, certo? Então, você tem que usar essas palavras aqui. Você sabia, a verdade por trás, ninguém aguenta mais, não passe por isso. O que quer dizer isso daí? Isso daí são gatilhos mentais de rede social. Isso são estratégias que você vai usar para chamar a atenção das pessoas, para elas virem para o seu conteúdo, para suas redes sociais. Isso é tema de atração, tá? Ah, mas vou fazer uma dancinha, também é uma atração, entendeu? Vou fazer uma careta, também é atração. Só que a gente está dando outras ideias que não seja a dancinha. Olha só que legal aqui, ó. O professor Tiago já teve uma ideia aqui na hora, ó. Você sabia que você pode ganhar dinheiro através do seu lixo? Primeiro, ganhar dinheiro todo mundo quer. E ainda com lixo, como é que é isso? É uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Depois, Tiago, pode mandar aqui para a gente a ideia, tá? Como é que faz para ganhar dinheiro com lixo, que todo mundo quer saber. Responde para a gente se não despertou a curiosidade de vocês querer saber como que faz para ganhar dinheiro com lixo. Aqui também, Alberto, você sabia que também pode ser usado para denúncias pela falta de serviços? Legal. Então, tá vendo como que isso chama atenção? Então, se vocês fizerem um post, e claro que não é, o título ele chama toda a atenção, mas se tiver uma foto legal, né, um design interessante, até o Laurêncio aqui falou, né? O design precisa ser bem atrativo, isso é verdade. Se não tiver design também, muitas vezes não vai atrair a pessoa. Você está vendo que é todo um conjunto, né? Uma arte bem feita, ou então um vídeo legal, né? Que tenha lá um título, né? Que você vê que tem uma edição, alguma coisa assim, chama muita atenção, tá? Então, são esses 4 modelos. Você sabia
a verdade por trás de, e aí você completa com o seu nicho também. As pessoas querem muito saber a verdade, ainda mais no mundo de internet que a gente acha que tudo é mentira, né? Aqui um que é muito bom também, ó, ninguém aguenta mais. Então aqui, se você quer colocar o que está de ruim no seu bairro, na sua cidade, né, ou o que está de ruim ali no seu nicho, aquela dor, né, que a gente já falou, aquele problema que é mais latente, você usa esse, tá? Então, só aqui vocês têm 4 ideias de post. 4. Vocês estão vendo o quanto que vocês podem ramificar isso aqui? Certo? Outra coisa muito importante, se vocês fizerem um post desses daqui, e isso gerar um resultado assim, de comentário, de direct, vocês podem, a partir desses 4, criar muito mais outros. Por quê? Vamos supor que você fez o post lá, ninguém aguenta mais. Aí vai lá o Joãozinho lá e comenta. Ah, é verdade, ninguém aguenta mais essa situação. Aqui no nosso bairro tem isso e tem aquilo, e eu não sei mais o que faz e tal. O que você vai fazer? Vai pegar a reclamação do João, que reclamou para você na mensagem, e vai gerar um outro conteúdo. Ele já te deu o conteúdo de graça. Você não vai precisar ter mais outra ideia, porque ele já te fez uma outra reclamação. Aí você vai lá, em cima da reclamação dele, e faz um outro post. Então, tá vendo como isso gera muito resultado? Ô Vinícius, você está perguntando um perfil pessoal, um perfil político. A gente já vai entrar nesse daqui, tá? É nos próximos slides. Só tem mais 2, eu já vou abrir para pergunta, tá? Tá. Então, vamos partir para o post de conversão, Certo. tá? Só falar aqui, ó, Lourdiane, muito legal, viu? Você sabia que a questão de saúde é algo primordial para o nosso município? Tenta só ser mais um pouquinho específica, tá? Porque a gente sabe que a saúde já é primordial, mas com que assunto que você vai entrar depois desse você sabia? Então, seja um pouquinho mais específica, tá? Você sabia que, né, a saúde ela é primordial, mas você vai falar de saúde da mulher, de criança, ou no geral, pega uma coisinha um pouquinho mais específica para atrair mais, tá? Para a pessoa ficar mais curiosa para ver o que é, tá bom? Vamos lá, agora o post para conversão. Esse post de conversão, você vai falar sobre coisas que fazem parte. Aí, tá vendo? A saúde hospitalar. Aí você já começa a falar mais específico, certo? Porque senão saúde é muito geral. Saúde, eu penso em mim, eu penso no Caioda, eu penso na minha mãe que é idosa. Você tá entendendo? Então, coloca a saúde hospitalar dentro desse título aí, para ficar mais específico, né? Por exemplo, remédio. Sabia que, né, na farmácia e tal poderia ter, você tem direito a X remédio. Aí a pessoa vai lá no posto e não tá lá o remédio. Entendeu? Então tenta ser bem específico, tá? Porque daí você atrai mais a pessoa certa que quer ver o seu conteúdo. Tá bom? Vamos lá. Na conversão, vocês têm que usar elementos que fazem parte da sua história. Por quê? Porque você já atraiu, a pessoa vai chegar lá no seu feed, ela vai querer conhecer você, saber quem você é, certo? E aí, você não vai fazer aquele vídeo clichê que a gente abomina aqui, tá? Ai, meu Deus, eu nasci em 1989, lá em Amambai, e eu tenho 3 irmãos. Não, ninguém vai fazer isso, tá? Você vai contar a sua história com estratégia, mas através de outros posts. Por exemplo, 5 coisas que eu aprendi com... E aí você vai colocar ali. Por exemplo, quem frequentou uma escola militar. 5 coisas que eu aprendi no colégio militar. Aí eu coloquei 5, tá? Mas pode ser 3. Aí vocês definem, tá bom? Valeu, Lourdiane. Hoje a aula está do jeito que eu queria. Isso mesmo, que a gente quer que vocês pratiquem, tá? Aula prática hoje, né? É prática. 5 coisas que eu aprendi, por exemplo, o Caioda, pode falar. 5 coisas que eu aprendi fazendo campanha. Quem que não vai se interessar, né? Se você é candidato, você se interessa, tá? Isso é um jeito de contar a sua história, porque você está falando onde você aprendeu e o que você aprendeu, sem ficar narrando história igual o Cid Moreira narrou a Bíblia. Ninguém quer saber disso, tá? Então, sejam estratégicos,
para as pessoas quererem ficar e conhecer vocês, tá bom? Eu quis desistir quando... Eu quis desistir, vamos lá, Gledson, quando eu percebi que o cuidar de animais, ou ter uma ONG animal, era muito difícil. Ou quando eu não tive recursos para manter a minha ONG, tá? É um exemplo aleatório, tá bom? E aí vocês vão completando com o que vocês, com a vivência de vocês, tem que ser verdade, tá? Não queira inventar, porque aí não dá certo. Outro post também que converte bastante. Fatos curiosos. Por exemplo, 3 fatos curiosos sobre... Aqui, a Lourdiane falou, sobre a saúde hospitalar. 3 fatos curiosos sobre a causa animal, certo? Para quem já para quem trabalha em outro nicho, você pode ir citando. Por quê? Porque a pessoa vai ver o que você faz e o que tem de curioso, e você está contando história do mesmo jeito, tá? Seja referência, história de como você começou ou o que te faz prosseguir. Aqui você pode até fazer um vídeo ou alguma outra arte com uma foto, por exemplo, contando um pouco de como que você começou, tá? Aqui pode ter um pouco de história, certo? Mas tente sempre ser breve, né? Por exemplo, como que eu comecei a dar aulas, por exemplo? O que me fez ter esse interesse por dar aula, certo? E aí aqui você pode até contar um pouco de história, mas tenta ser mais criativo, usa fotos, ou então faz um vídeo seu, tá? Enfim, aí você tem que ter essas coisas que fizeram parte da sua história e que fizeram parte de quem você é lá no seu feed. Por quê? Porque quando a pessoa chegar, ela vai querer saber quem é você. O que você tem para falar? Da onde você veio, tá? Então, por isso que converte. Vamos lá no post de conquista. Isso. Agora aqui, para você conquistar mesmo a pessoa, tá, lembrando aqui, ó, que vocês vão ter 4 ideias, né? E até porque fatos curiosos você pode criar mais depois, né? Essa história de como você começou também, você pode fazer pequenas pílulas, você pode fazer até em formato de pergunta, certo? A gente usa bastante aqui, fazer em formato de pergunta. Tá? Então, daqui vocês também vão tirar mais posts, tá bom? A conquista, ela tem muito a ver com o seu posicionamento. Porque quando uma pessoa acredita no que você acredita, aí que tem essa conquista, tá? O eleitor, ele quer saber se você compartilha, certo? Dos mesmos posicionamentos que ele. Porque como você vai tomar decisões pelos eleitores se ele não confia no seu posicionamento, certo? Então, aqui é muito importante vocês entenderem isso, que posicionamento tem tudo a ver com o voto. Por quê? Porque vai gerar confiança, certo? O eleitor vai pensar assim, realmente, se ele gosta de animais, ele cuida dos animais, ele faz todo esse trabalho, então, ele tem o mesmo posicionamento que eu. Ele defende a causa animal. Então, eu posso votar nele, eu vou ficar seguindo, e eu vou interagir, eu vou trabalhar na campanha dele futuramente. Vou falar para minha mãe votar, para os meus amigos. Vocês entendem? Tá? Que tem tudo a ver com posicionamento. E aí, o posicionamento não é você ligar a câmera e falar, mas é isso, eu concordo, tá? Não precisa ser assim. Pode ser muito mais estratégico, certo? E aí a gente tem alguns títulos aqui. Vocês podem falar, por exemplo, eu abomino, tá? A Estelita estava falando lá sobre aborto, que ela é contra. Você pode falar num post desse, tá? Eu abomino. Então, eu abomino o aborto por causa disso, disso, disso e disso, certo? Esse é o meu posicionamento baseado nisso e nisso e nisso. Pronto. Quem também abomina, vai falar realmente, essa candidata, ela pensa que nem eu, e mais ainda, ela tem coragem de falar aquilo que muitas vezes eu não tenho coragem de falar, certo?
Isso é muito importante. O candidato, ele tem que ser a voz. É para isso que vocês estão aí, tá? A gente vê os eleitos, e isso de todas as esferas, tá? Esquerda ou direita, que eles são eleitos por quê? Porque eles dão voz. Aquilo, assim, aquilo que tem de mais profundo na população, ele dá a voz. Aquilo que você quer muito falar e você, não, às vezes, não vai se posicionar assim para uma grande massa, né? Não vai se posicionar na rede social ou não vai falar para muitas pessoas. Então, o candidato, ele vence por causa disso, porque ele fala aquilo que a gente não quer ou não tem coragem de falar, tá certo? Então, quando você vem com um post desse, que você abomina alguma coisa, você se posiciona e ainda vai conquistar aqueles que pensam como você pensa, certo? Vamos lá, uma pauta quente. Aqui eu deixei em aberto, por quê? Porque vocês vão ter que pesquisar o que tem de notícia, né? De mais relevante, ou que está sendo mais comentada, ou na cidade, ou a nível nacional. Eu recomendo vocês começarem com o que está na cidade. Em nível municipal. Isso. Porque vocês precisam falar com as pessoas da cidade, porque não é o Brasil inteiro que vai votar em vocês. Então, primeiro você começa conquistando quem está ali perto. Então, aconteceu alguma coisa que está todo mundo comentando, principalmente cidade pequena, né? Porque cidade pequena todo mundo faz fofoca. Então, vocês vão vir comentar esse assunto, certo? E ali vocês vão colocar o posicionamento. Então, vocês podem fazer um carrossel, por exemplo, com a notícia, né? Pode tirar um print do site de notícia, por exemplo, ou uma foto do jornal, para a cidade que faz jornal impresso, e ali você vai falar o seu posicionamento, o que você acha, e você pode chamar as pessoas para comentarem também, né? Porque quando você se posiciona, você também vai receber o posicionamento do seu eleitor. Desculpa, do seu eleitor. Então, vocês vão ter que estar preparados para isso, né? Quando você comentar um assunto que aconteceu na cidade, muitas pessoas vão vir falar com vocês, contra e a favor. E ali vocês já vão ter que fazer política, né, para aprender a sair disso, tá certo? Outro post que também conquista bastante as pessoas, ou que mostra o posicionamento, é o post que tem dados, ou seja, números, tá? Porque quando você mostra os números, não são os números em si que mostram o seu posicionamento, mas o que está por trás. Ou seja, se você colocou os números, quer dizer que você foi pesquisar, você foi estudar. Você não vai colocar lá uma informação que você não sabe de onde você tirou, né? Você vai ter que pesquisar aquilo, certo? E aí, quando você faz isso, você se coloca como autoridade. Por quê? Porque o eleitor vê que você tem o conhecimento, que você sabe o que você está falando, que você tem certeza do que você está falando, tá? Então, você não está falando da sua cabeça. Não é só um achismo seu, certo? Então, aqui você pode usar de várias formas. Você pode usar, por exemplo, para fazer uma crítica. Temos X crianças fora da escola, certo? X animais de rua, ok? Y desempregados, certo? Então, aí você mostra que você está preocupado, que você está ciente do problema que está tendo, certo? Você se coloca como autoridade, ou seja, você foi atrás da informação, porque ninguém sabe, né? A maioria da população não quer saber de número. A gente não foi ensinado a mexer com número, tá? E, inclusive, isso no inconsciente, a gente não vai entrar aqui nesses estudos de comportamento humano e nem de cérebro humano, mas a gente estuda isso para poder ensinar para vocês, tá? Os números, eles convencem, certo? Então, a gente vê muito candidato aí usando número e muitas vezes nem é verdade, tá? Aqui no nosso estado aconteceu isso. O candidato ganhou para governador só porque ele sabia os números. E aí a gente foi pesquisar os números e não eram os números que ele falou no debate, tá? Então, assim, mas só que por que isso convenceu tanto?
porque mostra que ele sabe o que ele está falando, que ele sabe o que ele está fazendo, que ele sabe o que ele vai fazer, tá? Então, quando você coloca lá que você tem X desempregados, ou seja, você já tem uma proposta para resolver esse problema de X desempregados, tá? Então, os números, eles convencem bastante. Então, se você quiser fazer um post de conquista, você pode apresentar números da sua cidade, tá bom? Pesquise em sites de confiança, não vai colocando qualquer coisa lá para você não passar vergonha e depois para as pessoas falarem, ah, isso não é, tá bom? Mas os números estão aí, é bem facinho de você achar. Por exemplo, números de investimentos, isso tem fácil, né? Foram investidos, ou então a cidade recebeu X reais de verba para merenda. Cadê o dinheiro que estava aqui? Igual no Fantástico. Será que foi usado? Será que não foi? Foi realmente investido? E aí? Tá? Então, você pode usar para criticar e quando tiver coisa boa, você também pode usar para elogiar, tá bom? Não seja só aquele que põe coisa ruim, não, tá? Mas números convencem, viu? E convencem muito. Inimigo comum. Post com um tema que causa repulsa nas pessoas. Aqui, vocês têm que ter um pouquinho de cuidado. Eu recomendo que vocês sigam todo o passo a passo para depois fazer esse post, tá? Mas ele é bem interessante. Se você pegar um tema do seu nicho que realmente as pessoas, assim, odeiam, sabe? Que aquilo lá causa um nojo mesmo, uma repulsa, e você tiver coragem de se posicionar e souber se posicionar de forma estratégica, aí vocês podem fazer, por quê? Isso mostra a sua coragem, mostra para que você veio, tá? Então, esse é um post bem interessante, esse do inimigo comum. Então, pensa no seu nicho primeiro, qual que é um tema, assim, que realmente causa repulsa, que eles odeiam, que eles não aceitam, que eles abominam, e aí você se posiciona sobre isso, tá? Coloca a sua visão, o seu posicionamento, o que você pensa, tá certo? Porque as pessoas, elas querem... Então, aí a gente vai ter divergência para todo lado, certo? As pessoas, elas querem saber o que vocês pensam, gente, tá? Por quê? A gente está numa era onde ser você mesmo e falar o que você pensa é muito julgado, né? O julgamento, ele está em toda parte. Então, quando você tem coragem de falar o que você pensa, as pessoas, elas vêm automaticamente, porque elas conseguem se ver em você, tá? Não é para você ser aquele que fica só apontando o dedo e que faz escândalo, tá? Tenta entrar num equilíbrio, sabe? E também não é brigar, tá? Se posicionar não tem nada a ver com brigar. Vocês têm que entender isso e nem discutir e nem impor o seu posicionamento em cima das pessoas, tá? Mas assim, quando você fala o que você pensa, você se destaca da maioria, porque realmente muitas pessoas não estão aqui para falar o que pensam, tá? É normal, certo? Então, o que vocês vão fazer? Eu sugiro que vocês tenham pelo menos 6 posts lá no feed de vocês. 6 é bastante, leva tempo. Então, se vocês não conseguirem, façam 3, um de cada, tá? Um de atração, um de conversão e o de conquista. Por quê? Porque se você fizer um post, atrair a pessoa, ela chegar lá na sua rede social e não tiver nada, ela não vai ficar. Você já perdeu ela, tá? Você já perdeu. Ela veio, você conseguiu atrair, ela viu o que tinha lá, ela não gostou e saiu. Ela não volta mais. Então, tenham pelo menos 3 posts, tá? Um de cada segmento, tá bom? Para vocês poderem ter uma base, pelo menos, porque daí vai ficar ali em cima os 3 primeiros, né? Organizados, com design e tudo mais. E aí vocês vão poder atrair essas pessoas e fazer elas ficarem, tá bom? Então, façam 3, um de cada categoria, e aí depois vocês podem repetir, não tem problema, porque isso é infinito,
tá? Vocês podem usar quantas vezes vocês quiserem. O importante é praticar, certo? Vou só fazer a apresentação do que separamos, do que a gente preparou para vocês, tá? A gente já vou partir para o encerramento. O Vinícius Frost tinha perguntado, Froes, sobre ter dois perfis, né? Um perfil pessoal e um perfil político, ou começar um do zero para falar de política. O que diferencia? Qual que é a vantagem? Por exemplo, o Dudu está aqui, ele mexe com investimento. Ele vai abrir um perfil só para falar de política? Certo? A gente tem que entender o seguinte, por exemplo, vou dar o meu exemplo, que é o mais exemplo clássico. Eu mexo com candidatos, certo? Eu falo de política, e eu tenho um monte de amigos meus que estão nas minhas redes sociais, certo? Só que eles entendem que eu faço isso. E eu não tenho duas redes sociais. Eu tenho até nos produtos que eu lanço, mas assim, a minha pessoa só tem um perfil. No meu julgamento, não compensa abrir um novo perfil só para falar de política, tá? Vê o que vocês já têm mesmo, tem que ser vocês. O Alberto é corretor. Ele dá para fazer as duas coisas? Dá para ser candidato e ser corretor? Dá. O Abdias é jornalista. Dá para ser jornalista e dá para ser candidato? Dá. O ideal é ter só um perfil mesmo, tá? Por causa que, assim, hoje, o político e a pessoa é a mesma pessoa. Mesmo quando vocês ganharem como vereador, não cai na besteira, vou abrir um perfil agora, Bruno vereador. Não tem, é a mesma coisa. Ah, mas vai ficar minha foto pessoal? Vai. Ah, mas eu queria postar minhas viagens. Aí é outros 500 que a gente entra, porque se você quer fazer uma viagem, você quer ostentar, então não dá para você ostentar e ser vereador ao mesmo tempo. São coisas que não combinam, tá? Então, Vinícius, eu falo para você é secretário, né? Então, assim, é interessante ter outro perfil? Não. Faz do seu mesmo. Ah, mas o meu tá cheio de ostentação. Tá tudo bem, tá? Ah, eu tô com foto tô de sunga, minha esposa tá de biquíni. Então, ou você vai excluir isso daí, tá? Ou então você... Não, eu não aconselho a fazer um novo perfil, tá? Eu tô com um candidato que eu tô atendendo aqui, ele tem foto da esposa de biquíni, porque eles viajaram e tá, meu perfil era só eu e gente. Você pode fazer um novo, só que o cara já tem 3 mil seguidores ali. Quer dizer, você vai perder os 3 e começar um do zero, é um trabalho muito árduo, sabe? Então, na minha opinião, vale a pena sim você continuar um perfil único. Todos vocês têm que ter só um, tá? Não adianta ter. Vocês querem ter mais rede social, por exemplo, o que vocês podem vir a fazer? Vocês podem deixar, por exemplo, o Facebook para algo mais pessoal, o Instagram mais para político, ou vice-versa. Deixa o Facebook para mais político e o Instagram para mais coisas pessoais. Dá para ser isso também, só que você tem que entender que tem gente que só vive no Instagram e tem gente que só vive no Facebook. A classe mais baixa, de maior idade, está mais no Facebook, e os jovens e a classe social mais alta, ela está no Instagram. Se você não quiser atingir essa classe, tudo bem, mas se você quiser atingir, você vai ter que estar nas duas, tá bom? Gente, eu vou apresentar uma coisa que eu trouxe para vocês aqui, tá? Que é o que estava acontecendo aqui com a gente, né? Muitas pessoas estão perguntando assim, Carol, eu queria fazer isso, mas eu não sei fazer, e não sei fazer, como é que eu vou fazer? O que eu e a Raíza fizemos aqui? Falei, Raíza, a gente vai ter que criar alguma coisa para os candidatos, né? Por quê? Porque eles estão precisando de ajuda, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, o que eu preparei para vocês. Deixa eu abrir a tela de novo. Um minutinho, a gente já vai dar continuidade, tá? Bom, aqui, ó, o que eu preparei para vocês, né? O kit do candidato. O que é o kit do candidato? É todas as aulas de Instagram, tá? Ó, vocês vão ter várias aulas de Instagram. Tem gente que adquiriu o Eleitogram, tá? Que já tem essas aulas aqui também, ó. Tem técnica de Instagram, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Tudo bonitinho, todas as aulas. Stories, né? Aí, ó, tem aqui como que vai funcionar os stories, 10 dicas, né? Como é que funciona, tá? Ó, boas-vindas, Reels, colocando sua logo, gravando Reels. Aqui também tem aqui, ó, os calendários de postagem, tá? Para que serve o calendário? Para você ter aquelas ideias. A gente vai ter ideias todos os dias, né? Aqui, quem tiver aqui dentro do kit do candidato também vai ter direito a sorteio de mentoria individual, criação de logo, edição de vídeos, tá? A gente vai ter todas as mentorias gravadas, tá? E a gente também tem algumas coisas aqui.
aqui essa parte, edite suas artes, tá? E tem alguns bônus que eu vou deixar para vocês aqui também, tá? Tem bastante coisa bacana. O que que é isso daqui? Isso daqui é um plano de assinatura. Tem muitas... O que que aconteceu? Só para vocês entenderem. Tem muita gente, tem candidatos que estava pagando e não estava participando da mentoria. Eu fiz de propósito para que eles viessem ao vivo. Só que o que acontece? Como eles estavam pagando, eles não conseguiam participar, depois eles falavam, eu quero repor a aula, quero repor. E eu ficava repondo as aulas, certo? E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um sistema de, vamos gravar, e quem não conseguiu, vai assistir depois, no seu tempo, do seu jeito, entendeu? Então, a gente vai ter, então, dentro do kit do candidato, vai ter todas as aulas de Instagram, como você fazer aquela imagem do Instagram com uma imagem de fundo, com uma notícia, vou ensinar tudo. Por quê? Porque se eu for fazer aqui, tem gente que já sabe. Vai falar assim, de novo você vai ensinar isso daí para agilizar a nossa mentoria, tá? E uma coisa que a gente vai fazer com o kit do candidato é o seguinte, tá todo mundo falando assim, eu não sei o que postar. A gente vai fazer um novo grupo, só para quem quiser, tá? Vai continuar esse, quem quiser participar. Eu quero grupo de conteúdo. E todos os dias eu vou postar aqui sugestão de dia. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Vamos postar uma arte. Aí eu vou mandar o link para vocês, tá? Do Canva. E vocês mesmos vão fazer. Eu já vou deixar a arte pronta, tá? Vocês vão pegar e colocar a logomarca de vocês, ou a foto, ou eu vou deixar sem logomarca. E quem quiser usar a própria imagem vai poder usar. Eu vou deixar pronto, eu vou mandar, tá? Tem gente aqui que já tem gente que faz, ou já faz sozinha as artes. Não precisa entrar nesse terceiro grupo, tá bom? Nesse segundo grupo, no caso, tá? É só quem quiser conteúdo. Eu quero conteúdo, então lá. Eu não sei o que eu vou gravar de Reels. A gente vai lá e eu vou sugerir todos os dias. Incrivelmente, no Brasil, quase todos os dias tem data comemorativa. Eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer uma data comemorativa, tá? Vocês usarem de forma assertiva, porque não é só fazer um post, é você fazer um vídeo relacionado àquela data, tá? Por exemplo, estava lá o dia dos professores, né? O cara vai lá e postou a foto com os professores, ou o dia de um professor. Se vocês são candidatos, vocês vão até um professor. Vocês moram a maioria aqui é de cidade interior, tem os que são de capital, mas quem é do interior vai lá no professor falar, esse aqui foi meu professor, então você pega e faz um vídeo selfie. Olha, essa aqui é minha professora e tal, eu estou mostrando que eu prestigio, que eu valorizo e tal. Então, assim, a gente vai dar ideias de post todos os dias, tá bom? Depois vou passar o link para vocês. Isso, o kit do candidato, é um plano de assinatura, ele vai custar R$ 49,90 por mês, tá? Ele não é obrigatório ficar todos os meses. Você pode entrar um dia, assistir todas as aulas, se vocês não quiserem mais, vocês podem sair a qualquer momento, tá bom? É isso que eu tenho para oferecer para vocês. Mesmo vocês que já estão pagando a mentoria, que tem bastante gente que paga aqui, o que a gente vai fazer? Vocês podem migrar de plano, tá? Lá vocês vão ter as aulas ao vivo também, as aulas gravadas também. É que esse plano passado não tinha as aulas gravadas. Por quê? Eu fiz nesse formato de ter a pessoa para assistir ao vivo. Só que o que acontecia? Tinha lá 200 pessoas no grupo e só dava 20, 25 pessoas, então não compensou. Então, por isso que a gente mudou esse novo sistema. Depois eu vou mandar para vocês lá, tá bom? Agora eu vou abrir para pergunta, para quem tem alguma pergunta aqui, para a gente já partir para o encerramento, tá bom? Eu estou vendo aqui que o Vinícius já respondia a pergunta dele do Rômulo. Rômulo, tá aí, Rômulo? Estou aqui sim, Gaioda, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Gaioda, a minha dúvida inicial, tá? Os meus vídeos que eu faço, poucos que eu faço, tá? Eles dão um maior engajamento quando é atacando alguém, quando é falando de alguém. E em determinado momento, eles começam, a fala política, ela começa a cair, o engajamento dela. E aí eu vejo que às vezes eu posto uma foto com o meu filho, com a minha namorada, ele sobe novamente esse engajamento ali. E imagem política não dá muito engajamento para mim. Se eu postar uma imagem política, uma denúncia política, não dá muito engajamento. Qual seria a sua dica aí nesse sentido para eu atrair esse público com imagens? Tem também? Ou o vídeo é o padrão? Primeiro a gente tem que entender que quando você posta uma imagem com a sua esposa, com seu filho, principalmente criança, tá? Quando você tem criança, você posta, é inevitável, vai ter mais gente, né?
E por causa que, assim, o algoritmo, existe uma inteligência artificial que ele reconhece quando é criança. Então, claramente, ele vai mostrar para mais coisa, para mais gente, automático, tá? Toda vez que é uma foto, que o Instagram reconhece que é pessoas, porque o Instagram, foi feito para fotos mesmo, é a finalidade dele. Depois que colocaram vídeo, e agora que mudou, mas a finalidade inicial do Instagram era foto, tá? Então, ele sempre vai partir para foto. Quando você fala algo de família, não sei se vocês estão vendo no chat GPT, que todo mundo já tem uma inteligência artificial que consegue se falar, o que acontece? O Instagram, ele reconhece falas quando você fala denúncia. Então, ele automaticamente ele diminui o engajamento, tá? Eu já vou dar a solução, só estou explicando por quê. Que quando você fala de política, ele baixa, principalmente quando tem palavra Bolsonaro, quando tem a palavra Lula, quando tem a palavra roubo, ladrão, sabe? Por isso que, às vezes, até digitado, às vezes, já percebeu que o pessoal escreve alguma coisa, merda, escreve M-E-D-A, M-R, sabe? Tira o E, eu coloco o E ao contrário, justamente porque o algoritmo reconhece quando você está falando alguma coisa. E quando fala de política, automaticamente ele joga lá no pé o seu engajamento. Isso é normal e não tem jeito, tá? Mas, assim, o que você vai fazer com relação a isso? Não tem como você fugir. Você é um candidato, certo? Como você é oposição à sua prefeita, né? Então, você vai ter que ir lá na prefeitura e ver o que tem de errado e vai ter que falar, não, mas não tem jeito, tudo que é política, 90% das pessoas não gostam de política. Você está entendendo? 90% do seu Instagram não gosta de política. Ah, como que eu vou fazer então? Não tem como fazer. É isso mesmo, ninguém gosta. Por isso que tem que intercalar. Você já viu que a maioria dos políticos, eles têm picos de engajamento. Tem vezes que eles postam alguma coisa, sobe. Tem vezes que cai. Não tem uma pessoa que tem um engajamento direto. Por quê? Porque não é um assunto, a não ser que seja em época de eleição, falar de Lula e Bolsonaro, mas agora você pode ver que caiu falando. Você pode ver as grandes páginas que falavam do Lula, as grandes páginas que falavam do Bolsonaro, caiu já, porque já não está mais na moda. O pessoal não quer mais. Então, o que você vai fazer? Vai continuar com seus posts de posicionamento, post de denúncia, não tem como você parar. E você não pode parar de falar de política porque você tem pretensões políticas. Ah, mas está cedo ainda. O que não pode acontecer, sabe o que vai acontecer se você falar assim, não, ô Caioda, vou ficar de boa agora, vou ficar tranquilo, em 2024 fala de política. Sabe o que vai acontecer? O cara vai falar, pô, o cara nunca falou de política, agora ano de eleição quer falar de política. Então, você tem que vir com histórico para trás de denúncias, de falar. Não, você pode diminuir, ou você pode escolher assim, por exemplo, eu não sei quantos que você faz de postagem, mas supondo que seja 2 postagens por semana, tá? E entre rios, histórias, qualquer coisa, 2. Você pode falar uma de política e uma de foto. Não tem problema, você pode intercalar, tá? Uma coisa que vocês têm que entender, que não precisa postar todos os dias. Não tem necessidade de ter conteúdo, não precisa mais. Vocês podem ficar mais à vontade. Claro que tem gente, por exemplo, o Abdias está aqui, ele faz postagem todos os dias, mas o cara é jornalista, ele dá notícias, é diferente, tá? A pessoa normal que vai ser candidato não tem mais necessidade de postar todo dia, conteúdo, não tem. Só que quando você postar, você tem que ser mais assertivo, tá, Romulo? Mas assim, respondendo a sua pergunta no português, claro, não tem como você deixar de falar de política. Você vai ter que falar de política. Não tem saída, tá? Ah, mas o engajamento cai. Não tem problema, vai ter que continuar falando, tá bom? Tem que ter um registro, um histórico seu que você fala de política. Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta aí? A questão das fotos do Instagram, por exemplo, você falou ostentar viagem, né? Sim. Porque eu não vejo viagem como ostentação, eu vejo como, para mim, teria que ser um direito básico de qualquer pessoa, o direito de viajar, né? Então, é estranho eu excluir isso, é como se eu apagar uma parte da minha história, do meu passado, né? Porque eu sou uma pessoa, quem me conhece, as pessoas que me conhecem sabem que eu viajo no mínimo uma vez por ano, né? Porque para mim isso tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com, né, com bem-estar, com lazer, que é o que eu defendo para todas as pessoas. Eu acho que é importante, né? Que a pessoa tem que ter direito e acesso ao lazer também, ao bem-estar, né? Não é só trabalhar esse tipo de coisa.
né? Então, não sei. Não era viagem. Teria que excluir, não sei se necessariamente vale para todos essa regra. Não, até a Raíza está falando, às vezes é que ela está falando que eu me expressei mal, né? Quando eu quis falar de viagem, por causa que assim, o que acontece, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, nós estamos num ambiente seguro, eu vou falar para vocês. Por exemplo, todos vocês sabem que eu atendi o Mandetta, certo? Ele foi, certo? Aí você vai falar assim, pô, mas o que tem? O cara é ministro e mas assim, tem coisas que não condiz. Você vai falar, eu sei que o Giovanni está pensando, mas o que tem o cara ter viajado, certo? O que tem? Só que assim, você tem que entender que uma viagem, por exemplo, ele gastou, sei lá, não sei quanto ele gastou, mas não gastou. Fica meio chato pro cara ser político, porque a gente tem que pensar com cabeça de eleitor. O eleitor tá vendo o cara na certo? Ele tá saindo com dinheiro nosso. O que passa na cabeça? O pessoal vai pensar de cara, tá usando dinheiro público. É a primeira coisa que ele pensa. Eu sei que não é assim, tá, Giovanni? Eu sei que, mas assim, nós temos que entender que nós estamos num nível a mais. Nós temos que fazer campanha pensando no que os eleitores vão pensar da gente. E quando eu falei de viajar, não é que você não pode viajar, tá? Não é que você não pode postar. É que assim, tem gente que tem, por exemplo, igual eu falei, tem casal, né? Que aí o cara tá lá, né? E tá com a foto da mulher de biquíni. E às vezes o perfil dele é fechado. Ah, mas o que tem, mulher? Não tem nada demais. Eu tô falando para vocês que vocês precisam ter uma série de bom senso, tá? Então, assim, por exemplo, Giovanni, se você tem foto na praia, um monte de foto de sunga, você vai fazer o quê? Né? Por exemplo, o Abdias, ele mora no litoral, e aí vai fazer o quê? Não tem jeito, só que cada caso é um caso, vocês precisam ter um pouco de bom senso. Quando vocês forem candidato, é interessante você, Giovanni, até fazer esse assunto. Quando você vai lá, pergunta uma pessoa mais humilde, vai falar assim, você acha legal eu ter um perfil cheio de viagem? Não é que você não possa viajar. Eu entendo que é um direito, claro que é um direito, né? Mas assim, a gente, infelizmente, quando a pessoa quer ser candidato, algumas coisas, ela literalmente vai ter que, não é abandonar, mas vai ter que diminuir, ou vai ter que deixar de mostrar. Por exemplo, né? Quando você é candidato, se você for num restaurante chique da sua cidade, por exemplo, todo mundo sabe que lá é caro, certo? Aí você vai postar uma foto sua lá, e aí? Aí entra numa incógnita. Fala, mas quer dizer que eu não posso ir no restaurante chique? Não, quer dizer que você não pode, não é interessante você postar. Você vai falar assim, mas então não posso fazer mais nada. É o preço de ser um candidato, tá? É duro isso daí, eu sei que você está falando, eu sei que você está pensando. Quer dizer que agora eu não posso mais, não posso comprar um carro zero, então? Rapaz do céu, compra um carro zero sendo vereador, você vai ver o que acontece com você. Lá, tá roubando. É a primeira coisa que passa na cabeça, tá roubando. Não estou falando que você não possa ter, eu estou falando que tem que ter um equilíbrio e um bom senso. Tá beleza? Mostrar coisas íntimas e o que vai para a Raíssa está falando assim que a gente tem que saber o que é mostrar. O que você falou? O que vai para a rede social e o que não vai. O que vai para a rede social, o que não vai. Precisa ter um peso, tá? Beleza, Giovanni? Abdias, levantou a mão. Fala aí, Abdias. Eu entendi mais ou menos. É que assim, é complexo. Eu sei, é tipo assim, um exemplo assim que eu tive, na época da pandemia mesmo, teve uma professora que postou uma foto em Dubai, e eu falei, bem na época que começou, né, Deus, como que a pessoa tem coragem de fazer isso, porque é complicado, porque daí já tem a questão de professor falar que é mal remunerado, aí vai a professora e posta em Dubai, né, então daí é meio complicado, mas eu acho que é esses exageros, assim, que extrapola demais, né? E assim, quando vocês forem viajar, né, vocês candidatos não tem mais, essa parte de ostentação não tem mais jeito. Por exemplo, você vai lá postar com o seu companheiro, com a sua companheira, você vai lá e faz um post e tal, que você está na cidade, que você teve, mas assim, tem coisas que vocês vão ter que se abdicar. É duro isso, é complicado. Igual eu estou falando da história do Mandetta. O Mandetta falou assim, pô, queria postar uns negócios lá dentro da igreja e tal, foi porque você não postou dentro da igreja, não tem problema nenhum. Mas eu estava na Você vê como que o cara pensa? Ele fala, não, os caras não vão entender isso. Os caras não vão entender. A população não entende que eu estava lá, que é com o meu dinheiro. Porque ele, como ministro, ele ganhava uma coisa assim. Ele poderia ir, um mês de salário dele, só que como é que faz? Você está entendendo como que é? É duro.
E o cara, e eles mesmo, eu converso com vários políticos, por exemplo, tem um governador aqui do nosso estado, chamado André Putinera, o Rômulo até conhece. O que acontece com ele? Ele é multimilionário, só que ele anda de Fiat Uno, justamente por quê? Para ficar perpetuando no poder. A questão é, o cara faz o marketing dele, é a marca dele, o cara anda de Fiat Uno. Você está entendendo? Ninguém nunca viu ele com outro carro. Aí ele chega no bairro, ele tá de Fiat Uno. Onde que ele tiver, ele tá de Fiat Uno, tá tudo bem. Entendeu? Vocês percebem a conexão que ele faz, ó? Ele tá de Fiat Uno, ou seja, ele vai ter o ponto de contato, identificação, tá? Esse é o político profissional, viu, gente? Profissionalíssimo. Foi governador 2 vezes, começou como vereador, foi deputado, enfim. E tá até hoje. Hoje, se você pergunta aqui no Mato Grosso do Sul, as pessoas ainda gostam dele. Por quê? Porque ele faz isso. Ele já não é mais candidato, ele já está bem velho, bem senhorzão mesmo, mas ele ainda está de Fiat Uno. Tá vendo? Como ele não abandonou a política dentro dele, né? Ele ainda faz política. Eu sei, Giovanni, que você deve estar pensando. Quer dizer que o cara é multimilionário e não pode ter nenhum carrão? Não é que não pode, é que não condiz, né? Mas é isso aí. Faz parte do jogo, tá? Esse é o jogo. O jogo é esse. Você vai ter que fazer o marketing todos os dias, em todos os setores, inclusive na vida pessoal. Abdias, levantou a mão? Oi, Caioda, boa noite, eu estou acompanhando aqui e eu queria só testemunhar a realidade falando. Eu entrevistei no programa de rádio que eu tenho recentemente uma vereadora lá da minha cidade natal, né? Que eu estou em Maceió, Sim. mas tenho contato com a cidade que eu nasci, que fica aqui a 60 quilômetros da capital. Durante a entrevista, em um determinado ponto, ela falou que ela doava o salário dela para ONGs, instituições sem fins lucrativos, enfim. Ela falou que não ficava com nada do salário dela. E aí eu achei até assim, ela quis fazer um marketing positivo, e na hora que ela disse que doava o salário dela, o cara que trabalha comigo foi olhar o Instagram dela. A primeira foto que ele viu foi ela no Rock in Rio. E ele disse assim, como é que ela doa todo o salário e tá no Rock in Rio? Então, assim, eu estou dando só um exemplo de que as pessoas ficam ligadas mesmo, que aquilo, como você é uma pessoa da vida pública, eles pressupõem, passa na cabeça das pessoas que se você tem uma vida de muita regalia, ostentação, uma vida de privilégios, eles assimilam de que aquilo está sendo feito realmente, embora não seja, embora as pessoas tenham seus salários e bons salários, que dá para ter uma vida confortável, mas se você expõe isso, as pessoas que pagam os salários dos parlamentares vão dizer, opa, o cara está usando meu dinheiro público para ostentar e diz que é do povo, então fica contraditório, e realmente isso me marcou, porque o cara foi logo olhar o Instagram dela e fez esse comentário. Era isso que eu queria comentar contigo. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, só para pegar esse gancho do Abdias, que é o seguinte, vou falar uma coisa para vocês aqui, por causa que, assim, eu confio em vocês, né? O que acontece? Eu tive acesso, não só na época do Ministério, quando o Mandetta estava lá, mas quando ele era deputado e quando atendi os políticos, Giovanni, pega essa daqui que você vai assustar. Eles fazem pesquisa para saber dessas coisas. Você sabia disso? Os caras pagam para fazer isso. E aí eles querem saber de quem, por exemplo, se o cara quer saber do público mais baixo, ele manda pesquisa lá no público mais baixo para fazer esse tipo de pergunta. E vocês vão falar, mas Caioda, os caras gastam dinheiro para perguntar se pode usar carro ou não, se pode viajar ou não. Cara, é cada coisa. É por isso que eu me tornei estrategista político, porque eu tive acesso a tanta coisa que você não consegue nem imaginar. Porque se um dia eu contar tudo isso daqui, acho que quando eu morrer eu vou escrever o livro de tudo que eu já vi. É tanto absurdo que os caras fazem, eles têm tanta informação na mão, mas é tanta coisa assim que vocês não têm ideia do que acontece. Eles sabem de tudo, tudo, principalmente o pessoal de Brasília. Eles se conversam, deputados de todos os estados, eles fazem vaquinha entre si para fazer tipos de pesquisa, para saber como que a população pensa. Eles sabem como os eleitores mais pobres pensam, eles sabem como os eleitores mais ricos pensam, eles sabem, por exemplo, cara da saúde, como que os eleitores da saúde pensam. Assim, é assustador.
Por isso que precisam de estratégia. Senão... Aí está falando, por isso que vocês precisam de estratégia, exatamente isso. É por isso que vocês precisam, por isso que eu estou aqui para ajudar vocês a fazer. Por quê? Porque os caras estão anos-luz na frente de vocês. Chega a ser covarde, porque eles têm tanto acesso que vocês não conseguem nem imaginar. Porque se vocês soubessem tudo isso daqui, você vai falar assim, não larga a mão, nem vou disputar. Não larga a mão. Por isso que agora é a campanha onde vocês devem entrar, que é a campanha de vereador. Vocês começam na cidade e depois vocês vão crescendo. Vereador, reeleição de vereador, prefeito, deputado, e aí vai crescendo, só que aí você entra dentro do jogo. É assim que funciona. Não tem outro caminho. Eu quero disputar senador, quero ser governador. Não, vocês têm que construir uma história dentro da política. Tem que ter um passo a passo, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. A campanha de vereador, ela é mais concorrida, mas ela é possível. Você está entendendo? É diferente. A campanha de deputado federal, ela não tem. Porque deputado federal, na teoria, ela é até mais importante que senadores. Então, é o mais concorrido. Deputado federal seria quase que um dos últimos estágios que vocês estariam. Então, o para vereador é acessível, vocês conhecem, vocês vão conseguir o voto. Então, vamos fazer um plano de carreira. Vocês querem mudar o Brasil, querem mudar a cidade de vocês, não querem? Então, um plano de carreira. Demanda tempo, cada 4 anos de mandato, mais um outro ano de mandato, são 8 anos para mim mudar de cargo. É isso mesmo. É um plano de carreira, tá? E vocês têm que entrar dentro do jogo para vocês saberem quais são todas as regras do jogo. Essas informações que eu tenho é porque eu fazia parte da assessoria, eu via tudo. Gente, olha, indústria farmacêutica manda no Brasil. É cada coisa assim que um dia eu vou contando para vocês pouco a pouco. Beleza? Vamos abrir aqui. O Carlos André levantou a mão, Carlos? Pois é, Caio, pegando o gancho daquele papo aí da ostentação, e quem já anda no carro confortável, como é que faz? Já anda de carro confortável? Não, aí tá tudo bem, tá? Porque a pessoa já te conhece assim. É diferente de você começar humilde e lá na frente trocar de carro. Por exemplo, você, igual o governador, sempre andou de Uno, certo? Ele tem dinheiro para comprar uma Ferrari. Mas se ele mudar para um Corolla, pronto, já vão tacar pedra nele. Falar, tá vendo? Tá com dinheiro. Você tá entendendo? Tem que ter um bom senso. Eu conheço uma candidata que foi fazer campanha lá em Roraima, né? O que ela fez? Ela pegou e comprou uma caminhonete. Eu fui lá, né? Falou, deputada, tá gastando. Ela falou assim, você vê como que... Até minha brincadeira foi. Deputada, tá gastando. Ela que apontou o dedo para mim, eu fiquei até com vergonha. Ela falou assim, tá vendo? Por causa de pensamento assim que eu comprei minha caminhonete antes da campanha. Porque quando eu ganhar, o pessoal não vai falar que eu comprei com dinheiro público. Então ela falou desse jeito para mim. Eu fiquei até com vergonha, porque eu fiz uma brincadeira idiota, né? Mas faz tudo bem, eu também erro, né, gente? Então fui lá, fiz aí, brinquei com ela, né? Ela acabou perdendo a campanha dela, né? Mas enfim, é só uma história para vocês saberem. Mas fica tranquilo, Carlos. Pode andar aí com o seu carro aí, pode ficar de boa, tranquilo, é isso aí mesmo, tá? Você só não pode, se você puder investir agora e ficar tranquilo, para quando você ser vereador, se você subir de nível como vereador, rapaz do céu, os caras vão ficar no seu pé. Lourdiane, diga, Lourdiane. Nós estamos falando assim, questões financeiras, né? E eu foquei em mim, né? A questão de transporte, que eles estão falando muito aí. E também questões de carreiras, como você falou. Vou falar esses dois tópicos bem rapidinho. Uhum. Eu estou com um projeto forte aqui em minha cidade, digo forte porque está aqui, né, na mente, juntamente com vários amigos meus, e eu tenho uma bis. Eu não tenho carro, eu já tive, né, um carro, e vendemos devido à pandemia, né, vendemos o carro. Tenho 3 filhos, enfim, sou pré-candidata a prefeito em São Bento, e tenho uma bis. E essa bis eu levo meus filhos para a escola todos os dias, eu vou levar e vou buscar. E as pessoas veem como é que é a minha vida aqui, né? Sou representante do Magazine Luiza e também sou professora na cidade. Enfim, tenho uma vida comum como qualquer uma outra pessoa. A questão do cargo, né? Desses estágios, eu tenho 42 anos, né? E não é bem um sonho, porque o prefeito que hoje está, ele teve um sonho, praticamente ninguém da cidade estava no sonho dele, que ele sonhava em ser prefeito. Enfim, mas as pessoas da cidade não estão ali no sonho dele, sabe?
porque muitas vezes é muito individual, como eu já falei aqui na live passada. Então, assim, aqui como eu tenho, vamos dizer assim, as pessoas aqui, elas gostam da minha forma de ser, de agir, acreditam muito no meu coração, no meu pensamento. Então, se eu me candidatar a vereadora e me sujeitar a fazer o que os vereadores da minha cidade fazem, porque o que eles têm que fazer é serem fiscalizadores né, da gestão, e eles não fazem isso. E, então, eu não tenho mais esse tempo. Eu tenho 42 anos, então, o nosso projeto é próspero, é desenvolver a nossa cidade. Porque eu tenho 3 filhos, e eu fico me perguntando onde que eu vou levar eles para passear, sendo que as gestões passadas, as atuais, nada fazem para desenvolver, para que nós tenhamos, seja um pratinho, sabe, para levar nossos filhos, para passear aqui e ali. Então, o que eu penso é em desenvolver, em trazer algo melhor para a minha cidade, em buscar algo melhor. Então, se eu me candidatar hoje para vereadora, nada poderei fazer pelas pessoas, para as pessoas que ali confiam no meu trabalho, sabe? Então, eu acredito que, como prefeita, eu me sairia melhor. E eu acredito também que me candidatar para ser prefeita, eu não preciso passar por um estágio. Ser vereadora hoje, depois me candidatar para prefeita. É como, eu não sei se é sua esposa, sua namorada, a esposa que falou, a esposa, eu gosto muito dela, quando ela fala, porque ela tem uma sensibilidade muito forte em questões ao falar, porque ela traz uma natureza muito legal, até na passagem de voz, porque eu acredito que para ser candidato você tem que saber como falar, né? A questão da se você falar muito agressivo, se você falar calmo, se você falar doce, e a forma como ela transmite na live é uma forma muito doce, ao transmitir eu consigo captar tudinho, e também não fazer igual, mas também talvez fazer parecido com o que ela fala. Então é isso, eu tenho uma Beats, ando de Beats, né? As pessoas já sabem como é a minha vida, ando também a pés, apesar de não gostar de andar a pés, mas ando. E a questão do estágio, eu sou pré-candidata, não tenho dinheiro, eu tenho uma sensibilidade de trabalhar a questão da conquista, como vocês falaram. Inclusive, coloquei em um comentário aí, que essa live de hoje foi uma das melhores para mim, porque vocês focaram no que nós devemos colocar nas redes sociais, o que realmente nós temos que fazer, que é a questão da conquista, né? E esses 3 ou 4 tópicos, você sabia? Isso me trouxe uma luz para minha mente, que eu já estou com meu caderninho aqui tá anotado, né? Porque eu quero fazer a live agora no meu Instagram, ou talvez no meu Facebook, como vocês falaram, porque o engajamento é maior. Então, a live de hoje eu quero parabenizar vocês, em especial a sua esposa, questões que ela focou muito forte. Eu sou uma ouvinte, eu sou uma boa aluna, aprendi muito rápido. É isso aí. Muito obrigada. Ela tem esse jeito dela mesmo, quando é algo mais, assim, que tem que ser um pouquinho mais profundo, eu deixo ela falar, porque eu sou muito direto, e eu falo muito rápido, eu quero entregar logo o conteúdo, e eu não tenho toda essa paciência que ela tem. Não, eu acho você concreto, eu acho você muito concreto, você não diz como você vai fazer a parede, você traz o cimento, o tijolo e faz logo, entendeu? Eu gosto muito dessa questão direta, mas ela consegue nos mostrar uma fórmula de um jeito diferente. Isso aí. Tá, mas falando para você com relação, acho que cortou só, congelou o áudio dela. Não, estou ouvindo. Tá, deixa eu falar só, Lourdiane, com relação a você ter bis, tá tudo bem, tá? Igual o Carlos André já tem um carro de luxo, também tá tudo bem. E é importante a conexão, tá? Então, assim, Dudu também já, né? Todo mundo já, que vocês têm carro, tá tudo bem. Que vocês têm que tomar cuidado para quando vocês ganharem, tá? Depois que vocês ganharem, vocês subirem de nível. Mas, agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente estava até, o Giovanni saiu aqui, mas era a questão de falar com relação a ficar ostentando nas redes sociais. Isso é uma coisa que está acontecendo muito. O Vinícius tinha perguntado, como é que eu vou fazer, mas eu já tenho as fotos com os meus familiares lá, eu quero um novo perfil. Ele queria ter um novo perfil, tá? E aí não é interessante, tá bom? Carlos André. Eu queria fazer só uma observação, e eu observo que os políticos do Maranhão, eles nada fazem
antes em suas redes sociais, só postam ali trabalhando na questão política, mas após isso é uma ostentação, eles botam muito fotinhas, que o ser humano que está ali vulnerável, não tem aquela, só tem um celular que pode baixar o aplicativo do Instagram, segui-los, mas não tem aquela oportunidade de ter uma vida tão boa como eles têm, porque queira ou não queira, é da política que sai, sabe? É da política que sai, e a gente sabe que antes eles não tinham, e hoje tem uma coisa muito maior. Eu concordo totalmente com você, Caioda, essa questão de ostentação. Isso é uma coisa que o ser humano quer fazer, mas que para a política, eu acredito que é muito chato, porque as pessoas que não têm aquela acessibilidade ao investimento maior, eu acho que elas se sentem até muitas vezes enojadas, ou então culpadas por tudo aquilo que está acontecendo. Falei, poxa, eu coloquei aquele cara ali não para fazer isso, mas para trabalhar com uma situação diferente. Aí começa a ostentar, eu concordo com você. Tá, beleza. Vamos a gente partir para o encerramento. Caioda, Pode falar aí, Carlos. dá mais uma pergunta? Sim, Caioda, nós aqui na minha cidade já começou os blocos, sabe? Os carnavais. sim. E até domingo eu participei de um, fiz algumas postagens. É legal, é viável postar do bloquinho de carnaval de rua? Fala comigo. Sim, eu vou até fazer um post aí, porque essa é a pergunta que mais chegou essa semana, né? O que eu vou falar? Posso falar do carnaval? É interessante, sim, postar do carnaval, tá? Não tem como você fugir. É igual ao Big Brother. Ah, você gosta ou não gosta de Big Brother? Tem gente que não gosta. Eu não gosto particularmente, certo? Mas às vezes vai ter assunto do Big Brother gera engajamento. Então, assim, mas então, Caioda, por que você não postou nada do Big Brother? É por causa que, assim, eu não senti essa vontade ainda, mas se tiver que fazer algum comentário sobre Big Brother, eu faço. Se tiver que fazer algum comentário sobre Carnaval, eu faço, tá? Então, assim, o que você tem que entender, Carlos? Pode falar, assim, de Carnaval, tá? Pode falar que você vai também, se você for participar, não tem jeito, esse Carnaval faz parte da cultura, tá? Não tem como você fugir. E outro detalhe, eu vou fazer um post daí amanhã, tá? Mas com relação ao Carnaval, o que acontece? É cultura nossa, não tem como fugir, tá? Tem gente que não gosta, tem muita gente que não gosta de Carnaval, mas vai ter que postar, né, Raíssa? Inclusive, aqui tem sábado, vai sair a banda do Vai Quem Quer, que é um bloco alternativo que dá 200 mil pessoas na rua. Nós estamos aqui em Porto Velho, nós temos 600 mil habitantes, então 30% da população acompanha esse bloco. Inclusive, eu até confeccionei os abadás, né, chamar os amigos, vou formar um grupo, vou estar lá dentro, vou estar na esquina lá com a minha galera. É viável postar, que está lá com o meu povo? Sim, pode postar. Não pode postar o ano inteiro, mas postar agora pode. Beleza, gente? É isso aqui, tá? Quem tiver com alguma dúvida com relação ao kit do candidato, pode estar falando comigo aqui, tá? O kit do candidato eu vou adquirir, eu quero esse kit do candidato. Tá, eu vou mandar aí, tá bom? E vou ensinar lá, e aí vai ter essa parte de artes, quem quiser, vou ter artes editáveis todos os dias, eu vou mandar num grupo. Vou criar um grupo à parte para não encher esse grupo nosso. Quem quiser participar lá de parte de redes sociais, eu vou mandar conteúdo diário lá para o pessoal ficar atualizando, beleza? Gente, é isso. Gratidão por todos vocês aí, né? Já é 9 horas da noite, vocês estão aqui ainda, né? Isso prova para vocês que estudar faz parte do processo, né? A aula hoje estava interessante, nesse que o tempo passar, viu? Valeu, obrigado por hoje, cara. Beleza. Deus esse percebe. Aluno nenhum aprende sem o professor. Boa noite e gratidão. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.